Oi pessoal, estamos de volta na Geek Hive. Eu sou a Nicole e nesse vídeo nós vamos ver mais sobre o terceiro episódio de Ahsoka. Apesar de ter sido um episódio bem curto, ele teve vários detalhes que talvez muitos de vocês não tenham percebido. Fomos reapresentados a alguns personagens importantes e as peças desse quebra-cabeças que a Morgan Elsbeth e a Ahsoka estão jogando estão começando a se encaixar. Vamos juntos ver todos os detalhes que aconteceram nesse episódio. Já deixa teu like e se inscreve no canal. Antes de começarmos a review do terceiro episódio, eu quero falar de algo que eu esqueci de falar no vídeo da review dos dois primeiros episódios. No primeiro episódio, a abertura dos capacetes e robôs de Star Wars tinha todos eles no mesmo tom de vermelho. Já no segundo episódio, as cores dos capacetes alternaram entre azul e vermelho, e aparentemente isso vai se manter pelo resto da temporada, porque no terceiro episódio a abertura se manteve igual. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Inquisidor Marrok aparece em cor azul na abertura. E essa cor geralmente é usada para representar personagens que são bons, teoricamente representando o lado bom da força. Seria isso um foreshadow? Para quem não sabe, foreshadow é o termo usado para explicar o uso de uma cena ou imagem ou diálogo que inicialmente parece não ter nenhum significado oculto, mas que conforme a trama do seriado vai se desenvolvendo, aquilo vai ter um outro sentido revelado. Será então que isso é uma forma de dizer que as teorias dos fãs estão certas e que o Marrok na verdade é o Ezra, se mantendo ao lado do Império de propósito para descobrir os planos deles para trazer o Thrawn de volta e depois conseguir impedi-los? Sinceramente, eu acho que se for isso, alguém precisa avisar ele que ele tá fazendo um péssimo trabalho. Aliás, no final da abertura também vemos o capacete de Sabine na cor vermelha. Será então que isso significa que ela vai sucumbir às tentações do lado sombrio da força? Eu não faço a menor ideia. Então agora, ao mesmo tempo que pode ser que no futuro nós venhamos a descobrir alguma coisa que faça mais sentido com essas cores dos capacetes da abertura, até agora ainda não temos nada confirmado. Mas vamos então começar a falar do terceiro episódio, que se intitula Hora de Voar. E aqui eu acho que pode ser tanto pela Ahsoka e a Sabine e o Huyang voando pelo hiperespaço até Citos, para descobrir onde que o hiperdrive roubado foi parar, e também onde foram parar Morgan Elsbeth e os dois usuários da força desconhecidos, Baylan Skoll e Shin Hati. Ou pode ser que o título se refira também a Ahsoka voando com uma batalha pelo espaço, uma batalha que inclusive parece que foi inspirada diretamente nas batalhas no espaço que vimos em Clone Wars e Rebels, as séries animadas de Star Wars. Ou, por fim, e essa é a minha opção favorita, o nome do episódio pode ser uma referência às nossas queridas baleias espaciais, os Purrgil, que fazem sua primeira aparição em live action nesse episódio. Mas nós vamos falar sobre isso logo mais. O episódio inicia com o treinamento de Sabine, que está reproduzindo formas de combate com Huyang, o droide milenar. E Huyang está segurando um sabre em cada braço, que fez muitas pessoas online lembrarem do General Grievous. Será que os Jedi começaram a usar droides de 4 braços para treinar depois da aparição do General Grievous? O Huyang chama Sabine de Lady Ren. E eu achei interessante esse ponto porque a gente às vezes não lembra que a Sabine vem de uma família bem importante de Mandalore, que por sinal é descendente da linhagem do último Mandaloriano Jedi que existiu, o criador do Darksaber. A Ahsoka dispensa o Huyang quando o droide se recusa a usar uma técnica mais avançada no treinamento de Sabine, porque ele acha que ela não é capaz, e ela vai buscar um capacete que tem uma máscara para treinar a Sabine no uso da força. Bem parecido inclusive com o treinamento das crianças padawans no Templo Jedi. Nesse armário em que a Ahsoka busca esse capacete, é possível ver alguns sabres de luz e eu fiquei pensando, será que são sabres que Huyang tinha guardados por algum motivo e levou pra lá? Quando a Ahsoka resgatou ele, talvez, presumindo que a Ahsoka resgatou ele, é claro. Ou será que são sabres que a Ahsoka resgatou de Jedi mortos pelo Império? A Sabine se surpreende ao perceber que a mestra dela quer que ela lute praticamente sem enxergar nada, né? E quando ela pergunta como é que ela vai lutar, eu fiquei pensando, será que ela não se lembra que em Rebels ela lutou junto com o Kanan, um Jedi que ficou cego e lutou cego por alguns anos? Que inclusive ensinou ela a lutar enquanto estava cego? Hein, Sabine? A Ahsoka fala que ela deve sentir a intenção dela para conseguir prever os movimentos da Ahsoka e se defender deles. E isso me lembrou muito do treinamento que o Anakin fez com ela, que nós vimos melhor em Histórias dos Jedi, quando ele ensinou a Ahsoka a prever as intenções dos clones
e prevê assim os ataques deles. Depois de algumas tentativas, a Sabine logo começa a ficar frustrada e por um momento parece até que ela melhora um pouco em prever onde a Ahsoka está. Que ela tá conseguindo prever a intenção da Ahsoka. Pelo menos mais do que no início do treino. Mas a Ahsoka percebe e fala pra ela que o que quer que ela tenha conseguido naquele momento foi através da raiva e da frustração. E que assim é bem rápido de conseguir poder, mas que esses sentimentos também vão fazer com que ela perca o equilíbrio. Nesse caso foi literalmente. Anger and frustration are quick to give power, but they also unbalance you. Mas a gente sabe que ela tá falando do equilíbrio da força. E não é a primeira vez que isso acontece com a Sabine. Quando ela treinou com o Kanan na terceira temporada de Rebels, depois de ter recuperado o Darksaber, o único momento em que ela realmente conseguiu pegar ele de surpresa, digamos, e conseguiu partir pro ataque, não só pra defesa, foi no momento em que ela começou a falar do seu passado, da família dela, do que aconteceu com o Império, porque ela era uma cadete imperial que, na verdade, foi enganada ou manipulada pelo Império a construir uma arma que meio que cozinhava os Mandalorianos vivos dentro das armaduras de Beskar. E quando ela percebeu o que o Império queria com essa arma, meio óbvio, né? Atacar Mandalore, ela se negou a continuar a desenvolver a arma e deserdou do Império, o que fez com que a família dela ficasse com muita vergonha e acabasse se aliando ao Império depois. Então a menina Sabine tinha emoções muito conturbadas para lidar, e foi só nesse momento que ela começou a liberar suas emoções que ela conseguiu realmente ter certo poder. Foi então que ela pareceu ficar mais forte. Exatamente como nós vimos nesse treinamento com a Ahsoka, em que no momento que ela começou a ficar frustrada e com raiva, ela até conseguiu saber onde a Ahsoka estava, mas não foi o ideal, né? Exatamente como vimos aqui, quando ela começou a ficar frustrada e com raiva, os ataques dela ficaram mais rápidos e mais fortes, e ela também conseguiu prever com mais precisão o lugar onde a Ahsoka estava. Enquanto a Ahsoka e Sabine treinam com a nave a caminho de Sithus, a General Hera Syndulla está a caminho de uma reunião com a chanceler Mon Mothma e alguns senadores. A Mon Mothma, como eu disse no vídeo de explicação dos primeiros episódios, que se você não viu ainda, eu sugiro muito que veja, é a responsável pela Nova República. É ela mesma que fez com que 90% do poderio militar da Nova República fosse desmantelado na esperança de que isso impossibilitasse a ascensão de um novo império. Mas na verdade, só o que ela conseguiu foi facilitar a criação da Primeira Ordem, como nós vemos na trilogia da Rey. A chanceler Mon Mothma pergunta a Hera sobre o Jacen, e Hera diz que ele está na nave. Mas daqui a pouquinho eu explico melhor quem é. Primeiro, vamos falar sobre a Mon Mothma. Para quem não sabe, ela era uma senadora juntamente com Padmé Amidala e Bail Organa. E ela, assim como Bail, continuou sendo uma senadora após a ascensão do Império. E também, assim como Bail, ela começou a trabalhar com as células rebeldes que existiam espalhadas na galáxia nessa época. Nós vemos mais da personagem da Mon Mothma em Andor, onde vemos como o trabalho dela como senadora, enquanto ela atuava nas células rebeldes, foi crucial para o avanço da rebelião, até o ponto em que eles finalmente teriam força suficiente para atacar o Império diretamente. Durante a terceira temporada de Rebels, ela deixou de ser senadora e, na verdade, ela meio que deixou o Senado totalmente fugida, por ter feito um pronunciamento expondo a corrupção do Império e toda a destruição que o Império estava causando na galáxia. E foi assim que ela conheceu Hera e os demais rebeldes, pois foram eles que conseguiram salvar ela das forças do Thrawn e do Império nesse momento. A Hera contatou a chanceler Mon Mothma para conversar sobre as suspeitas dela, que no caso só existem porque a Morgan Elsbeth foi solta por 2 usuários da Força. 2. Um droide assassino roubou um hiperdrive maior do que qualquer nave que a Nova República tinha ou que estivesse construindo. 3. O hiperdrive foi rastreado até o planeta Sithus, e isso sem contar que 4. A comandante Sabine Wren foi atacada por droides assassinos. E 5. A ex-Jedi Ahsoka Tano também foi atacada por droides assassinos. Lembrando que ela foi responsável pela prisão da Morgan Elsbeth, que foi solta, que começou toda essa função. Parece importante, né? Nem todo mundo pensa assim. Pois é, então a Hera está nessa reunião para explicar para a chanceler e para os 4 senadores que a acompanham que há indícios de que o grande almirante Thrawn esteja retornando ou prestes a retornar, e de que o retorno dele pode incitar uma nova guerra. Their activity speaks to a larger operation involving Thrawn. I have reason to believe he is alive, and that his allies are working on a way to find him. A Hera fica nitidamente irritada com o senador Xion, que fica insistindo que ela só está inventando a ameaça do Thrawn para conseguir recursos da Nova República para voltar à busca por Ezra Bridger.
E aí ela fica mais irritada ainda quando o senador fala que o Ezra morreu junto com o Thrawn. Depois disso, a Hera bem firme lembra eles de que ela passou a vida inteira em uma guerra e que ela estava tentando ajudá-los a evitar outra guerra. Acontece que a Hera nasceu durante a Guerra dos Clones, e foi durante essa guerra que ela perdeu a mãe. A Hera é da espécie Twi'lek, que é a espécie nativa do planeta Ryloth. O pai da Hera liderava as forças que lutavam contra a invasão dos separatistas no planeta, na época da Guerra dos Clones. Então a Hera realmente passou a vida inteira envolvida em guerras, pois a Guerra dos Clones acabou porque o Império destruiu o que restava da República, centralizando o poder nas mãos do Imperador Palpatine e aniquilando os Jedi através da Ordem 66. Como não existiam mais Jedi para proteger a República, focos da rebelião começaram a existir contra o Império, e Hera fez parte dessa rebelião até a queda do Império, com a destruição das duas Estrelas da Morte, a morte do Darth Vader, a morte do Palpatine e pelo menos até que... Somehow Palpatine returned. Mas isso é história para outra trilogia. Mas enfim, depois dessa reunião em que ninguém decide nada e a gente fica literalmente no vou ver e te digo... Allow me a moment to speak with my colleagues. Finalmente nós revemos, e muita gente conhece pela primeira vez, Jacen Syndulla, o filho de Hera com o Jedi Kanan Jarrus. Is it true Aunt Sabine is gonna be a Jedi? Como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, o Kanan e a Hera lideravam uma célula rebelde na série animada de Star Wars, Rebels. E desde a primeira temporada sempre deu pra notar que rolava alguma coisa entre eles. E também dava pra notar que quando Ezra se juntou aos rebeldes, ele meio que acabou, sem querer, virando um filho adotivo pra eles. Até que na quarta temporada de Rebels, em uma missão no planeta Lothal, para resgatar a Hera que tinha sido sequestrada pelo Thrawn, o Kanan se sacrifica para salvar os seus amigos e a mulher que ele amava. E depois disso, no final da quarta temporada de Rebels, nós descobrimos que naquele momento a Hera estava grávida, porque então, no final da temporada, conhecemos Jacen pela primeira vez. Agora aqui um comentário extraordinário, porque chamar o filho da Hera de Jacen foi um detalhe muito bem pensado. No conteúdo que agora é chamado de Legends, ou seja, um conteúdo que não faz parte do canon oficial de Star Wars, ou pelo menos parte do universo cinematográfico até ser apresentado agora, na história contada na trilogia de livros que apresenta o personagem do Thrawn, Leia Organa e Han Solo também tiveram um filho, só que diferente do filho que eles tiveram na trilogia da Rey, esse filho dos livros se chamava Jacen. Obviamente a inspiração de Dave Filoni para escolher o nome do filho da Hera e do Kanan. De volta ao episódio, o pequeno Jacen está super animado que a tia Sabine vai ser uma Jedi e ele fala pra mãe dele que ele também quer ser um Jedi. I wanna be a Jedi. Yeah, I know you do, Jason. E eu juro que eu escutei daqui o coração da Hera se despedaçando em um zilhão de pedacinhos. Afinal de contas, todos os Jedi que existiram na vida dela foram embora de alguma forma. Até a segunda temporada de Rebels, a Ahsoka era responsável por gerenciar as informações das células rebeldes e ela lidava diretamente com a Hera. Mas, na segunda temporada, após um confronto com Darth Vader, que resultou no desabamento de um templo Sith em cima deles, todos acreditavam que a Ahsoka tinha morrido. Ok, a gente sabe que ela não morreu, mas a Hera, por um bom tempo, acreditou que a Ahsoka tinha morrido. Depois, o Kanan, também Jedi, o amor da vida dela, morreu se sacrificando para salvar ela e todos os amigos deles. E o Ezra, padawan do Kanan, que era praticamente um filho adotivo para Hera, também se sacrificou para salvar ela e todos os amigos e o planeta Lothal e, consequentemente, toda a galáxia, sumindo com a presença poderosa do Thrawn para outra galáxia. E depois a Sabine, que também começou a treinar como Jedi, após perder o Ezra, se afastou de todos e se isolou em Lothal. Ou seja, literalmente todas as pessoas que a Hera conhecia que eram Jedi ou usavam a força, ou pelo menos o lado bom da força de alguma forma, realmente se afastaram dela por algum motivo ou outro e ela ficou para trás. É fácil de entender o que está se passando pela cabeça dela nesse momento. De volta na nave, a Sabine conversa com a Ahsoka sobre o treinamento dela, querendo saber se tem como elas acelerarem o processo de alguma forma. Mas apesar de a Ahsoka achar que a Padawan está indo bem e evoluindo bastante, a Sabine está frustrada por não conseguir usar a força. E a gente entende, né? Afinal, meio que o uso da força é uma parte bem importante de ser Jedi.
A Ahsoka fala que a força existe em todos os seres vivos, mas que é preciso talento para usá-la. E eu realmente não acho que falta talento pra menina Sabine, tá? Porque até mesmo quando ela treinou com o Kanan em Rebels, a reclamação dele é que ela era muito travada, muito mandaloriana, pra se soltar e conseguir se conectar com a força dentro dela, apesar de não ter nenhum problema pra conseguir usar sabres de luz. A Ahsoka deixa a menina Sabine tentando puxar um copo com a força, como eu acredito que muitos de nós já fizemos com o controle remoto da televisão em casa. Nunca funciona. E a Ahsoka vai atrás do Huyang para saber se a Hera deu alguma notícia sobre o potencial apoio da Nova República. Mas, enquanto ela não entra em contato, o Huyang deixa bem claro que a Ordem Jedi jamais teria aceitado Sabine como Padawan, que ela não conseguiria se tornar uma Jedi e que pouquíssimos Mandalorianos se tornaram Jedi. O que talvez ele não saiba, mas que nós sabemos, é que Sabine é justamente descendente da linhagem de um dos poucos Mandalorianos que de fato se tornou Jedi. Independente disso, a Ahsoka informa que ela não precisa que a Sabine seja uma Jedi, ela só precisa que a Sabine seja ela mesma. E isso vai bem de acordo com a vivência da própria Ahsoka, já que, pelos padrões da Ordem Jedi, até o momento em que eles existiam, ela não era mais uma Jedi, pois ela deixou a Ordem. Porém, mesmo assim, ela sempre se manteve em equilíbrio com a força. E agora ela é uma das únicas Jedi existentes, né? Porque apesar de mais de 100 Jedi terem sobrevivido ao momento da Ordem 66, agora, de fato, a maioria deles já morreu. Ou seja, com isso, a Ahsoka quer dizer que ela só precisa que a Sabine seja ela mesma, porque até agora a Sabine foi boa, que significa que se ela continuar sendo ela mesma, ela vai ser boa. E isso é o suficiente. O Huyang responde que a Ahsoka vem de uma linha de Jedis não tradicionais, e que sendo assim, a Sabine se encaixa perfeitamente com eles. E aí foi outro momento em que eu consegui escutar um coraçãozinho se partindo. Porque de toda a linhagem da Ahsoka, que eu vou explicar agora, o mais não tradicional com certeza foi o mestre dela, o Anakin. Mas a linhagem inteira de mestres Jedi da Ahsoka inclui o mestre Yoda, que foi mestre do Conde Dooku, que foi mestre do Qui-Gon Jinn, que foi mestre do Obi-Wan Kenobi, que foi mestre do Anakin Skywalker, que por fim foi mestre da Ahsoka. E o que o Huyang quis dizer com longa linha de Jedis não tradicionais? Bom, então aqui vamos ao segundo comentário extraordinário do vídeo. A linhagem da Ahsoka começa com Yoda, que dispensa explicações, né? O Jedi mais antigo da Ordem e também o mais forte da Ordem, que esteve envolvido no treinamento de todos os Padawans. Ele treinou o Conde Dooku, que muito cedo começou a perceber que os Jedi estavam sendo usados para reforçar políticas que não necessariamente correspondiam com o equilíbrio da força. E ele acabou se juntando aos separatistas. Mas na verdade ele estava se juntando ao Darth Sidious e virando o Sith Darth Tyrannus. Porém, enquanto ele ainda era Jedi, o Conde Dooku treinou o Qui-Gon Jinn. E o Qui-Gon tinha um entendimento da força que não condizia exatamente com a filosofia do Código Jedi, sendo que o Qui-Gon foi o primeiro a descobrir que era possível se unir com a força ao morrer, mas também sendo firme ao ir contra a vontade do conselho de que ele não treinasse Anakin, pois o apego que o menino tinha à mãe dele era muito grande e perigoso. Qui-Gon Jinn treinou Obi-Wan Kenobi, que depois da morte de Qui-Gon também foi contra o conselho, anunciando que, mesmo contra as ordens do conselho, ele treinaria Anakin Skywalker. E por fim, temos Anakin, né, minha gente, que esse realmente dispensa comentários, mas eu vou comentar mesmo assim. O Anakin era o Jedi mais ousado da Ordem, partindo sempre para o ataque quando a Ordem dizia que os Jedi deviam se manter na defesa. Além de ser sempre muito ligado a todos os apegos emocionais que ele tinha, o que é totalmente contra os ensinamentos Jedi. Isso sem falar na eventual busca por poder para evitar que a Padmé morresse. O segundo comentário extraordinário feito, nós voltamos ao episódio e apesar de continuar tentando, a Sabine ainda não conseguiu fazer o bendito copo se mexer. E ela acaba desistindo, já que a Hera está entrando em contato com a nave, mas ela tem péssimas notícias. A Nova República não vai mandar nenhum apoio para ela, e também não permitiu que ela fosse encontrar com elas. Nesse momento, a nave dela sai de órbita próximo ao planeta Citus, e elas logo são atacadas por 2 esquadrões, liderados por Shin-Hati e pelo Inquisidor Merrock. E no início, as duas têm bastante dificuldade para lidar com eles, porque enquanto a Ahsoka quer que a Sabine use esse momento para treinar a sua conexão com a força e tentar antecipar os inimigos antes que eles atacassem, esse não é exatamente o momento, porque a Sabine tá com 0 foco para isso. E a coitada não tá conseguindo acertar um tiro sequer.
A Ahsoka até fala que ela só está enferrujada e o Huyang me pareceu bem ofendido com isso. O Huyang fala que se elas duas continuarem se comportando como estão, nenhum deles vai sobreviver para contar a história. Então a Ahsoka entende que ela vai precisar adaptar a sua forma de ensinar para que a Sabine consiga aprender, mas que primeiro elas precisam sair dali e para isso elas precisam trabalhar juntas. Então ela pergunta para Sabine o que ela precisa e agindo juntas elas conseguem derrubar 3 das 6 naves que estavam seguindo elas. Ready? Enquanto a Sabine segue tentando acertar nas 3 naves restantes que estavam atrás delas, Ahsoka e Huyang conseguem enxergar pela primeira vez o Olho de Sião, que Morgan está construindo para buscar Thrawn em outra galáxia. O Huyang logo fala que parece um anel de hiperespaço, que apareceu pela primeira vez no filme Star Wars Ataque dos Clones, e depois continuam aparecendo ao longo das temporadas de Clone Wars. Os anéis de hiperespaço servem para que as naves menores consigam fazer essa viagem pelo hiperespaço, porque essas naves menores não têm motor para isso, esses hyperdrives. Então eles acoplam as naves nos anéis e a partir disso conseguem fazer essas viagens pelo hiperespaço. Nesse caso, se for o mesmo propósito, o Olho de Sião vai acoplar em alguma nave muito grande para fazer essa viagem até a outra galáxia. Porém, tem algumas outras teorias também que dizem que o Olho de Sião, na verdade, vai agir como um portal diretamente para essa outra galáxia, de forma que através dele tanto conseguiriam passar várias naves para a outra galáxia, quanto de volta o Thrawn e sua frota. Porém, antes que eles consigam descobrir exatamente o que é o Olho de Sião, a Morgan acerta a nave delas e elas ficam flutuando sem rumo no espaço. E esse é o momento em que a Ahsoka decide que tá na hora de sair da nave. E ela tem até uma roupinha espacial especial para isso. E aqui, como eu disse antes, nós vemos uma luta muito inspirada nas lutas espaciais que vimos anteriormente em Clone Wars e Rebels. Em Clone Wars com a própria Ahsoka. E assim, acho que podemos deixar a física de lado enquanto a gente assiste Star Wars, né? Enquanto isso, a Sabine consegue ligar a nave de novo e fazer pelo menos alguns sistemas funcionarem, o suficiente para que a Ahsoka possa voltar para dentro da nave e elas voarem até o planeta, para procurar algum refúgio. Mas, enquanto elas estão descendo no planeta, a Ahsoka percebe alguma coisa no sonar da nave, e não é outra nave. São elas, as baleias espaciais. Os Purrgil estão nesse planeta. E isso faz total sentido, por quê? Porque eu estava certa! Realmente, o caminho até essa outra galáxia é através de uma rota de migração dos Purrgil. Confiem nos biólogos, amigos. A Ahsoka já fica nitidamente animada com a presença dos Purrgil no planeta, pois isso significa que elas provavelmente vão descobrir o que aconteceu com Ezra e quem sabe talvez até conseguir resgatar ele. A Sabine então usa algumas habilidades que eu tenho certeza que ela aprendeu com a Hera, afinal a Hera é dita a melhor pilota de Star Wars. Talvez somente atrás de Anakin e Luke. E a Sabine então consegue despistar a Shin-Hati e o Marrok voando pelo meio dos Purrgil. Elas pousam a nave e ficam escondidas no meio do planeta, e desligam todos os sistemas da nave e Huyang sob protestos. Mas a Ahsoka justifica com procedimento padrão dos Jedi, e obviamente depois disso o droid não pode mais reclamar. Shin-Hati e Marrok vão embora depois de não conseguir localizar a nave da Ahsoka e da Sabine, então elas ligam o Huyang novamente para saber o que foi que ele descobriu sobre o Olho de Sião. O Huyang fala que o projeto ainda não está concluído, mas está perto de ser finalizado, porque 6 dos 7 hyperdrives já estão no lugar, e o último está sendo colocado. E que de fato se trata de um anel de hiperespaço, mas numa escala tão grande, mas tão grande, que ele nunca tinha visto algo assim. E que sim, esse anel teoricamente poderia ser usado para transporte até uma outra galáxia. Além disso, ele fala também que os arquivos antigos dos Jedi falam de vias hiperespaciais intergalácticas, que usavam rotas de migração dos Purrgil como base. E é isso era exatamente o que a Ahsoka e a Sabine precisavam ouvir para confirmar as suspeitas delas sobre os planos da Morgan e a possibilidade do Ezra e do Thrawn ainda estarem vivos em outra galáxia. E assim nós chegamos ao fim do 3º episódio, com Baylan juntando as forças de Morgan e mandando todos atrás de Ahsoka e Sabine. Eu confesso que estava ansiosa para os Purrgil aparecerem em live action e fiquei muito satisfeita com o resultado. Eles ficaram realmente muito semelhantes às baleias na vida real, e esses detalhes são muito importantes para mim. Mas o episódio foi curtíssimo, né, gente? O que vocês acharam?
Vocês preferem episódios mais curtos como esse? Sou eu que tô mal acostumada porque o primeiro episódio teve 50 e poucos minutos? Eu quero saber quais as previsões de vocês para os próximos episódios. Será que vai demorar muito pra gente saber mais sobre essa outra galáxia? Será que vai demorar muito pra conseguirmos ir pra lá? Será que a Ahsoka e a Sabine vão tentar sabotar o Olho de Sião para evitar que o Thrawn volte e arriscar nunca saber o que aconteceu com o Ezra e menos ainda conseguir trazer ele de volta? Ou será que elas pensam em destruir o Olho de Sião e talvez elas mesmas de outra forma conseguirem ir até essa galáxia? Ou será que elas só querem parar a Morgan e usar o próprio projeto da Morgan para ir até lá? Muitas possibilidades. Eu tô muito curiosa para saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Lembrando que o seriado vai ter 8 episódios ao todo, ou seja, o próximo, o 4º episódio, já é praticamente a metade da temporada. O meu coração não está nem um pouco preparado para que esse seriado acabe. Ainda tem muitas coisas que eu espero do seriado, principalmente um flashback de alguma cena com Anakin, algum ensinamento ou treinamento, como quando ele ensinou a Ahsoka a se defender dos clones, que acabou resultando a que ela conseguisse sobreviver à Ordem 66. Ou até mesmo algum flashback com o Capitão Rex. Há quem diga que o Capitão Rex vai aparecer e que não vai ser em flashback. Até porque, para todos os efeitos, nós vimos ele recentemente em Rebels, e ele estava vivíssimo. E até agora não temos nenhuma confirmação que nos diga o contrário. Mas é isso, pessoal. Vocês tinham percebido todos esses detalhes que eu mostrei nesse episódio? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que estejam gostando do canal até agora. Eu estou me divertindo muito. Me conta nos comentários o que você achou do episódio e desse vídeo também. E já aproveita para deixar teu like. Ah, e caso você tenha caído aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Por hoje era isso, povo. Que a força esteja com vocês, sempre.